você vá para cima. Eu falo com você agora à noite sobre a cura que vem pela fé. A cura que vem pela fé. Quem é crente aqui, diga amém. Crente é aquele que crê. Você crê em alguma coisa? Então você é crente, né? Agora quem é crente em Jesus, diga amém. Nós cremos em Jesus. Nós cremos que Ele é a resposta para nós. A resposta para a vida eterna. A resposta para as nossas dores. A resposta para a nossa identidade. A resposta para o nosso propósito. A resposta para que traz alívio. Jesus é a nossa resposta. Sem Ele nesse lugar, isso daqui seria apenas um encontro motivacional, um encontro social. Mas nesse lugar, nós entendemos que aqui é um direcionamento de vida para nós vivermos o propósito. Nós entendemos que aqui é o lugar onde o mundo espiritual se movimenta para você receber aquilo que você crê que você pode receber de Deus. Sabe, Deus, Ele pode fazer todas as coisas, amém? Mas você não vai receber todas as coisas de Deus. Você só recebe de Deus aquilo que a sua fé vai acessar. Se você tem fé para acessar, você recebe. O fato de Deus ter todo o poder não significa que Ele vai disponibilizar tudo para você, porque Ele escolheu um método para você acessar aquilo que Ele tem e aquilo que Ele quer te oferecer. Então, a fé é aquilo que nos dá acesso a um milagre. A fé é o que nos dá acesso à cura. A fé é o que nos dá acesso a portas abertas. Você precisa ter fé. E sabe, Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Só um acreditou. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Vida plena. Não apenas na vida espiritual, porque você foi ressuscitado, você ganhou vida no seu espírito, porque aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele é morto espiritualmente. O espírito dele está desconectado com Deus, e a Bíblia chama isso de morte espiritual. Por isso que quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela nasce de novo. A gente fala sobre o novo nascimento. O Espírito Santo vem e vivifica, e a partir daí ele se conecta com Deus, ele começa a entender acerca das coisas espirituais, ele começa a entender mais acerca da Bíblia. Ele quer que você tenha vida espiritual e que você cresça espiritualmente, amém? Mas ele também quer que você tenha saúde na sua alma. Não tem uma coisa tão ruim como uma pessoa que é doente de alma. Uma das cartas da Bíblia, quando o escritor está dizendo, ele fala assim, que o seu corpo vai bem, assim como a sua alma vai bem. A questão é, a sua alma está bem? Nós precisamos entender que Deus, Ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que você precisa renovar a sua mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o seu entendimento. Transformai o seu comportamento pelo seu entendimento, pela renovação que já teve na sua mente. Você precisa renovar a sua mente, porque tem muitas pessoas que estão passando situações físicas e até situações espirituais, porque estão doentes na alma. E Deus, Ele libera cura também para a sua alma. Pastor, o que simboliza uma doença na alma? A sua falta de perdão. A sua falta de perdão está apontando uma doença que você tem. Por quê? Porque você desenvolve amargura, porque você não consegue nem ouvir o nome de uma pessoa que não tem nada a ver com a sua história, mas tem o mesmo nome da pessoa que te machucou, que te feriu. Talvez
Você não consegue nem se relacionar bem com seu marido, e você fica num casamento, e sai de casamento, e entra em casamento, ou você está no mesmo casamento, mas o seu casamento é terrível, porque você tem feridas com o masculino. E quando você olha para o homem, você não consegue se relacionar, porque você lembra de todos os homens que te feriram no passado, você lembra de todos os homens que feriram a sua mãe ou alguém que você ama, e você tem um problema com o masculino e você não descobriu isso até hoje. Talvez o homem tenha um problema com o feminino, ou seja, uma doença na alma que atrapalha todos os seus relacionamentos. Existe N situações em que uma pessoa pode demonstrar doença na alma. E a doença na alma, segundo a psicologia, ela traz uma somatização. O que é a somatização? A somatização são doenças vindo para o corpo, com origem na alma. Uma pessoa que não libera perdão, ela começa a ter mancha no corpo que nenhum médico consegue descobrir o que é. Uma pessoa que tem uma raiz de amargura, uma pessoa que tem um ódio profundo, ela começa a ter pressão alta, ela começa a ter dores nas suas pernas, nas suas costas, e as pessoas, elas vão ao médico, e o médico fala, mas você está bem, mas não está dando nada no exame. Por quê? Porque a origem é na alma. Nós precisamos buscar saúde no corpo, na alma e no espírito. Nós precisamos acreditar que Deus quer uma vida abundante, uma vida plena para a gente em todas as áreas. O que adianta uma pessoa vai na academia, mas quando fala de alma, é uma criança, é um bobão, não quer trabalhar, não quer nada com a vida, não protege a família, não é presente com os filhos, cresce no músculo, mas não cresce na alma. O que adianta? A pessoa faz curso atrás de curso, faz coach, faz inteligência emocional, paga cursos caríssimos, ela vai crescendo na alma, mas espiritualmente ela está vazia, mas no corpo está doente. Deus, Ele não quer isso para a gente. Deus, Ele quer o nosso corpo, alma e espírito plenos. Essa é a vontade de Deus para a gente. Em Tessalonicenses capítulo 5, diz assim, que o seu corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis. Ou seja, Ele quer que a gente cuide das 3 áreas da nossa vida. Ele quer. Mas nesse momento, eu quero que você se atenha no corpo físico. Existem doenças que você está no corpo físico que talvez numa conversa pastoral, numa conversa com seu terapeuta, ou num desabafo para o seu marido, ou no desabafo para o seu líder de GC, você vai conseguir colocar para fora, você vai conseguir se aliviar, né? A prática do desabafo, e só ali você vai ver que aquilo que você sente no corpo, você vai começar a ser curado. Mas existem doenças que são genéticas, que você tem uma probabilidade maior de desenvolver. Então, se na sua família tem uma probabilidade maior por causa da diabetes, por causa da pressão alta, e você carrega isso na sua genética, se você não se cuidar, você pode desenvolver aquela doença. Não é assim? E tem a doença também que vem através das suas más escolhas. Você come mal, come só industrializado, você dorme tarde, acorda cedo por longos anos, você não faz exercício nenhum, fica sentado na mesma posição o tempo todo, não levanta, não se estica, não se alonga, a sua vida é sedentária, você é viciado em açúcar. Isso vai trazer uma consequência ruim para o seu corpo. E trazendo uma consequência ruim para o seu corpo, você vai precisar de um milagre. Seja um milagre vindo da parte da medicina, ou um milagre vindo da intervenção de Deus. Existem N motivos que você pode ficar doente. Eu te falo, o motivo da genética que você vem e carrega, quando você entrega a vida para Jesus, você entende isso, ele já é quebrado pelo poder do nome de Jesus.
Não é porque a sua mãe ficou doente da mesma coisa, que a sua avó ficou doente da mesma coisa, que a sua bisavó ficou doente da mesma doença, que você vai carregar essa doença. Não, porque você, quando entende que você entregou a vida para Jesus, e Jesus é aquele que te provê saúde e libertação, você acredita e você quebra toda maldição. Toda maldição é quebrada a partir do momento que você sabe que em Jesus não há maldição. Só que muitas pessoas entregaram a vida para Jesus tarde, e aí já desenvolveram doença, e aí não cuidaram da sua saúde, ou pior, a pessoa entregou a vida para Jesus e vive uma vida miserável com o seu corpo. É nesse momento que você precisa ter fé para ser curado. E eu vou te falar que você precisa ter fé para ser curado, porque Jesus, ele sempre acredita o milagre à fé. Ele sempre dá crédito à fé das pessoas. Jesus, ele não chega e fala assim: uau, você viu, você foi curada, eu sou o cara, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Jesus, ele não fala assim: você viu como é que eu sou poderoso? Você viu? Olha aí o que eu fiz. Jesus, ele não fala assim: olha, vem cá que eu sou o bonzão, eu vou curar vocês. Não! Jesus, em nenhum momento, ele fala isso. Ao contrário, ele dá crédito à fé. Ele fala assim: vai, a tua fé te curou. Vai, que seja feito conforme a tua fé. Ou seja, é a fé que acessa a cura que Jesus tem disponível para te abençoar. É a sua fé, meu irmão, é a sua fé. Por isso eu vou te encher de fé nessa noite. Porque hoje de manhã a gente chamou algumas pessoas aqui na frente, e eu perguntei: quem aqui estava sentindo dor? Quem está sentindo dor? E eu quero fazer essa pergunta: quem aqui está sentindo dor agora? Algum tipo de dor? Tem alguém sentindo algum tipo de dor? Levanta a sua mão. Ó, que bom, todo mundo sarado, todo mundo curado. Que benção. Tem alguém aqui que carrega algum tipo de doença, que não é sua, mas você crê que você vai ser curado? Levante a sua mão. Levante sua mão. Não tem ninguém doente? Oi? A gripe também é, ué. Deus cura desde uma gripe até uma AIDS, desde uma gripe até um câncer, desde uma gripe até alguém que morreu e ele ressuscita. Uma pessoa só? Duas? Você também tá? Gripe? Quem falou gripe? Dor de cabeça? Você não levantou a mão, crente? Ah, você estava gravando? Então, uma pessoa com dor de cabeça, uma pessoa que vai ser curada hoje de uma doença. Se tiver mais, fica com vergonha não. Hoje de manhã, 4 pessoas estavam com dor de cabeça. A gente chamou as pessoas aqui na frente, a gente orou pela vida delas, e eu falei assim: seja mais sincera, saiu a dor? Não era dor de cabeça não, era dor, né? Eu não falei dor de cabeça, era dor. É porque ela falou dor de cabeça, ficou na minha cabeça. 2 pessoas falaram: a dor sumiu. Depois as outras 2 falaram: sumiu um pouquinho. A outra falou: não sumiu não. Aí eu falei: a gente vai orar de novo para vocês. E a gente orou. Enquanto a gente estava orando, uma falou: sumiu, pastor, sumiu, pastor. E a outra começou a chorar, porque ela falou: eu estava com muita dor, meia-noite, eu estava tentando marcar massagem, eu estava fazendo com uma bolinha aqui, ó, nessa parte aqui das minhas costas, porque eu estava com muita dor, mas agora sumiu. E as 4 pessoas saíram daqui sem dor alguma. E a gente perguntou para ela: o que você não podia fazer? E ela saiu daqui podendo fazer aquilo que ela não podia fazer, o movimento. Isso era para gerar fé nos outros que tinham alguma doença. E a gente trouxe as pessoas que estavam doentes aqui, que não tem como comprovar na hora, porque não tem dor. Mas a gente orou por cada uma delas. E a gente crê
que quando elas fizerem os exames, elas verão a diferença, porque elas foram curadas. Que seja feito conforme a fé delas, que seja feito conforme o poder do nome de Jesus. Mas algo que é interessante, além da gente orar por essas pessoas no final do culto, algo que é interessante é que sempre que você for orar por alguém, você precisa injetar fé na pessoa, porque Jesus fala que seja feito conforme a tua fé. Existe uma passagem na Bíblia que Jesus está descendo do monte e os discípulos estão ali, né, e de repente, né, tem uma confusão, porque o pai do menino pediu os discípulos para poder expulsar o demônio que estava no filho. Só que esse demônio era o demônio de enfermidade, que dava um ataque de epilepsia. Ele caía, ele começava a tremer e ele espumava. E por muitas vezes, aquele pai falou, ele era jogado no fogo, ele era jogado em vários lugares e ele sofria. Só que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus chega e fala: o que está acontecendo? Eles explicam. E aquele pai vem diante de Jesus e fala: Senhor, ajude-me, Senhor. E ele explica a situação do filho. Na hora que ele explica e Jesus está se aproximando, é interessante, porque o demônio, ele começa a se manifestar na vida do menino, e ele começa a rolar, e começa a espumar. Jesus, ele olha aquela situação, e ele pergunta para o pai: desde quando acontece isso? O pai começa a explicar, e ele fala: Senhor, me ajude. Aí ele fala: tudo é possível que crê. Jesus está falando para ele. Aí o pai fala assim: eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Porque ele fala: eu creio, mas parece que ele não tem fé o suficiente para crer que o filho poderia ser liberto, que aquilo que parecia doença para muitas pessoas não poderia ser curado através da libertação. Mas o que é interessante, se você entrar na mensagem, se você entrar ali no texto e imaginar, é que enquanto o demônio pegou o menino e começou a rolar para lá e para cá, Jesus não expulsou. Jesus se atentou para o pai, explicando para o pai, gerando fé para o pai. Porque mais importante do que resolver aquela situação naquele momento era gerar fé no pai. Na hora que começou a juntar a multidão e Jesus percebeu, ele foi lá e falou: demônio, sai. O demônio saiu. Por que Jesus ele se ateve em explicar para o pai antes de expulsar o demônio? Porque Jesus, ele não queria que aquele menino voltasse a ter aquela situação, ou qualquer outra pessoa da família, ou qualquer outra pessoa conhecida voltasse a ter aquela situação. Se aquele pai, se aquele homem tivesse o conhecimento e a fé de que, através do poder de Deus, aquele demônio ia sair daquele menino, e aquele demônio não poderia voltar em qualquer outra pessoa e nem qualquer outro demônio. Porque Jesus, ele cava fé no coração daquele pai. Todas as vezes que você for orar por alguém, você precisa cavar fé no coração da pessoa. Porque se Jesus, ele dá crédito à fé das pessoas, você precisa perguntar para a pessoa se ela tem fé para viver aquilo. Sabe, uma mulher lá em Belo Horizonte, ela machucou a perna. E quando ela machucou a perna, ela estava numa situação de rua, e ela ficava andando mancando com aquela ferida aberta, perto da Lagoinha Matriz. É claro que alguém ia fazer alguma coisa, é claro que ia acionar um dos ministérios da igreja, e acionaram. Foram lá, levaram ela no médico, né, fizeram todo o procedimento, colocaram o remédio. Só que, depois de um mês, a gente viu aquela mulher de novo, em situação de rua,
pedindo dinheiro com a ferida aberta. Aí você me pergunta, por que a ferida estava aberta de novo? Porque ela pegava algo e ficava arrancando a casca e abrindo a ferida. Porque ela descobriu que com a ferida aberta ela ganhava mais dinheiro. Se você vai orar para uma pessoa dessa, a pessoa ela não tem fé que é para ser curada. Ela não quer ser curada. Porque ela entende que na situação dela doente, ela ganha mais. Tem gente que é assim? Ora para uma pessoa que está enferma dentro de casa, que é sustentada pelos pais. Você tem que perguntar primeiro, você tem fé que você vai ser curado? Você tem fé que você pode levantar? Por quê? Porque talvez se ele for curado, ele vai ter que trabalhar. Ele não vai ser mais sustentado pelos pais. Deus está falando? Então a pessoa não quer ser curada. Então a pessoa não quer ir no médico. Então a pessoa não quer ir no terapeuta. Então a pessoa não quer. Por quê? Porque se eu sair dessa situação, eu vou ser obrigado a trabalhar, a me virar, a sair, a viver uma vida de adulto. Infelizmente tem muitas pessoas que não querem ser curadas. Não quer. Por diversas vezes eu falo, cara, por que você não conversa comigo? É porque ele já sabe o que fazer, mas ele não tem força para fazer, porque ele no fundo não quer fazer, porque ele sabe o que vai ouvir da minha boca como conselho, ele só não quer fazer. Deixa eu te dizer, Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas assim como o exemplo da cura, tem gente que não quer e não obedece e por isso não come o melhor da terra. Você quer de verdade comer o melhor dessa terra, ser empresário, ganhar muito dinheiro, ser rico? Você quer abençoar várias famílias? Eu quero. Mas você fica dentro de casa sem fazer nada, comendo o pão da preguiça? Não sai do videogame, não sai da série do streaming. Olha Deus falando por aí. Você quer mesmo? Eu quero, mas agora eu vou terminar o episódio. No fundo, nem no fundo, no raso, não quer. É por isso que Jesus dá crédito à fé, porque se a pessoa de verdade ela quer ser curada, se a pessoa de verdade ela quer prosperar, se a pessoa de verdade ela quer avançar na vida, se a pessoa de verdade ela quer subir de nível, ela quer ir para cima, ela vai ter atitude, ela vai procurar a direção de Deus, ela conversa com o pastor, ela conversa com quem já venceu na vida, ela conversa com o terapeuta, ela faz o que tem que ser feito, ela faz curso, ela aprende, ela investe a vida dela naquilo que ela quer que aconteça, porque ela entende, se eu me movimentar, eu vou alcançar. É assim. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que crerem. Quem crê aqui? O sinal acompanha aquele que crê. Então, para você crer, se você crê, você tem que dar alguns frutos. E uma pergunta que eu sempre falo: quem aqui crê em cura divina? Quem aqui crê que Deus cura? Amém. Quem aqui, quando tem uma dor de cabeça, primeiro toma remédio? Levanta a mão. Quem aqui, quando tem uma dor de cabeça, primeiro ora? Levanta a mão. Bem menos pessoas. Se você crê na cura divina, se você crê que os sinais vão te acompanhar, quando você tem uma dor de cabeça, primeiro você tem que orar. Primeiro você tem que orar. David, eu não tenho coragem de orar por outra pessoa. Então começa orando por você mesmo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, porque eu estou com dor de cabeça, mas essa dor de cabeça não é minha. Senhor, o Senhor falou em Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 6, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pai, o Senhor levou sobre si
e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A tua palavra diz isso. Eu não vou ser curado, eu já sou curado no mundo espiritual. Essa é a minha realidade. Eu estou sentindo dor, mas eu creio que a tua mão está sobre mim, e eu profetizo que eu não vou sentir mais essa dor. Sai em nome de Jesus. Próxima vez, ore por você mesmo. Você vai se surpreender com o resultado. E assim que você se surpreender com o resultado, nos dias seguintes Deus vai colocar alguém com dor de cabeça do seu lado. Aí você vai ter coragem para orar pelo outro. Irmão, é incrível. Sempre que tem alguém com dor de cabeça perto de mim, eu falo uma frase: já orou? Um dia, uma menina que era discípula nossa do GC lá no Brasil, GC mais profundo, a gente chamava ela até de filha, né? Que a gente cuidava dela de perto. Ela entrou, a Carol estava se maquiando. Ela entrou e falou: ai meu Deus, foi na casa da minha sogra. Ai meu Deus, que dor de cabeça, tem remédio aí? Eu falei: hã? Aí a Carol passou na minha frente rindo. Carol, minha esposa, né? Passou na minha frente rindo. Tipo, ele já vai falar: você já orou? Ela: não. Aí a maquiadora falou assim: olha, eu acho que eu tenho na minha bolsa. Eu falei assim: antes de orar, não. Ora aí. Ela: eu vou orar. Ficou com vergonha. Eu falei assim: me dá sua mão aqui. Ela colocou a mão dela na cabeça dela, eu coloquei a minha mão por cima. Eu falei: pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode curar. Ela é tua filha, o Senhor a ama, e o Senhor já levou sobre si, lá na cruz do Calvário, as dores e enfermidades. Então eu declaro que ela está curada agora, no nome de Jesus. Amém. Ela: amém. Sem graça. E aí? Eu acho que está passando. Não. Passou ou não passou? Espera aí, deixa eu andar. Passou. Não é que passou mesmo? Eu falei: a gente é crente. A gente crê no poder de Deus. E a partir daí eu comecei a orar por várias pessoas que estão doentes. Pastor, você está falando que quando eu estou com dor de cabeça, quando eu estou com dor no corpo, não é para tomar remédio? Não naquele momento. Primeiro usa a sua fé. Primeiro você ora. Aí a dor continuou, por algum motivo a dor continuou. Eu estou com dor ainda. Está difícil. Aí sabe o que você vai fazer? Vai orar de novo. Para testar a sua fé, ué. Não vai tomar café não, meu filho. É o nível de vício, né? A pessoa toma tanto café. Deve ser o cafezinho que eu não tomei hoje. Ela ouviu. Toma de novo. Toma de novo não. Ora de novo. Ora de novo. Aí você vai orar. Sabe o que vai acontecer? Pode ser que dessa vez a sua fé seja maior e você seja curado. Não está aguentando? Você já orou? Pega o remédio e fala assim: Senhor, eu já orei, eu ainda estou sentindo dor. Eu acredito que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e o Senhor pode me curar de maneira instantânea. Mas eu também te agradeço e acredito que esse remédio aqui é um milagre. Porque se eu nascesse há 500 anos atrás, talvez não tinha esse remédio. E eu teria que ir, sei lá, em curandeiro, em gente que mexe com erva, né? Em alguém que tinha uma medicina natural, né? E talvez ia ser muito mais caro do que comprar isso daqui que é tão baratinho para curar a minha dor de cabeça. Então isso daqui também é um milagre de Deus, porque Deus deu inteligência aos médicos, porque Deus deu inteligência aos farmacêuticos. E hoje nós temos um remédio, e eu te agradeço por esse remédio, Pai. E eu vou tomar esse remédio com fé, porque não é porque eu estou tomando remédio que eu não tenho fé. Então Deus, eu li na bula, eu faço isso, eu li na bula que esse remédio faz, olha que bonito, eu li na bula
que esse remédio, ele faz efeito em 15 minutos. Eu oro e eu tenho fé que esse remédio pode fazer efeito com 5. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, que seja para a glória de Deus. Tudo que você fizer tem que ser com fé. Tudo que você fizer tem que ser com fé. Sabe, primeiro você ouve de cura, de milagres. Primeiro você traz para você a palavra de Deus acerca daquilo que você precisa. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E depois você começa a declarar. Declara, meu irmão. Eu sei que, graças a Deus, a maioria aqui não tem essa situação de doença, graças a Deus. Mas você pode declarar em quem você conhece que está doente. Quem aqui tem alguém doente que você conhece? Quem aí? Você pode declarar pela vida dessas pessoas. Eu declaro que você é curado, eu declaro que você tem saúde, eu declaro que o sangue de Jesus, Ele já levou sobre si as doenças e enfermidades. Eu declaro que daqui a pouco você vai estar andando, vai estar correndo, vai estar respirando bem. Eu declaro em nome de Jesus que essa dor, ela já vai passar, já passou, em nome de Jesus, é pela fé. Você precisa declarar. Você veio para os Estados Unidos, tem pouco tempo de América, e você conversa com várias pessoas que têm uma realidade parecida com a sua, às vezes até melhor que a sua, mas o que sai da boca da pessoa é só coisas ruins. Você está doido? Quando a pessoa começar a reclamar, eu não gosto de gente reclamando perto de mim. Dá nervoso. Aí a pessoa fala, ai, tá difícil, né? Olha esse calor. Eu falei assim, se estivesse chovendo, a gente estava dando glória a Deus, meu irmão. É melhor passar calor aqui no estado da Flórida do que passar calor lá no Rio de Janeiro. Você quer voltar para o Brasil? Ai, meu filho dá muito trabalho. Seu filho dá trabalho? Mas ele é uma bênção. Mas ele está vindo na igreja. Mas ele está com saúde, ele poderia estar te dando trabalho lá na UTI, você prefere isso? Irmão, essa semana eu recebi uma mensagem de quem é incrédulo, de quem gosta de cutucar. Aí falou, na sua família, se acontecer isso, eu mandei um texto desse tamanho, daquele texto que você tem que apertar o ler mais. Mandei, da minha família. Mandei um texto desse tamanho e falei assim, olha, na minha família não vai acontecer isso, porque eu sou uma bênção, a minha esposa é uma bênção, a gente está fazendo o melhor para as nossas filhas, a gente leva as nossas filhas para a igreja, a gente ora com as nossas filhas, nós cremos no Deus que tem todo o poder, nós podemos até errar, mas nós cremos que nós precisamos ser humildes para dizer, me perdoa, eu errei, eu falhei, então assim, eu estou fazendo o melhor, então eu não aceito nenhuma palavra de maldição. Eu digo para minhas filhas todos os dias, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser uma bênção, você nasceu para prosperar, você nasceu para a glória de Deus, e nada nem ninguém vai tirar isso delas, porque é o que eu acredito. Então toda palavra de incredulidade não vai entrar no meu ouvido, porque eu não aceito, eu só aceito aquilo que vem pela fé. Porque talvez você está convivendo com pessoas que estão colocando tanta incredulidade na sua mente, que você está querendo voltar para o Brasil, que você está querendo desistir do casamento, que você está querendo, já entreguei para Jesus meus filhos, que você está querendo assim, às vezes tirar até a sua vida. Essa semana eu ouvi de uma pessoa, pastor, não vou mentir para o senhor não, passou pela minha cabeça, pensamentos suicidas. Porque incredulidade. É por isso, meu irmão, que Deus te trouxe na igreja hoje. Porque a sua cura
seja ela espiritual, seja ela emocional, da alma, ou seja ela no corpo, ela vem pela fé. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus tem a resposta, e a resposta é acessada pela fé. O justo vive pela fé. E eu quero te terminar falando isso. É muito mineiro, né? E olha que eu nem sou mineiro. Eu casei com uma mineira, minha sogra é mineira. Eu quero terminar falando isso. Por algumas vezes na Bíblia, Jesus, ele fala para algumas pessoas. Ele falou para a mulher do fluxo de sangue: vá, a tua fé te salvou. Eu nunca entendia bem isso. Por quê? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu, ela falou: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Ela foi, tocou nas vestes de Jesus, saiu o poder. E eu nunca entendi porque Jesus viu que aquela mulher tinha fé para ser curada, e ele falou: vá, a tua fé te salvou. Só que quando a gente vai no original do texto, a palavra salvou, no grego, receba sua cura em nome de Jesus. No original, no grego, é a palavra sozo. A palavra sozo é aquilo que Jesus nos forneceu na cruz do Calvário. É por isso que a mulher é curada e ele fala: vá, a tua fé te salvou. Porque quando você entrega a vida para Jesus, Jesus, ele não te deu apenas a salvação, ele te deu o sozo. David, o que é o sozo? No original, sozo é salvo, curado, liberto, próspero, protegido, guardado. Quando você entrega a vida para Jesus, você tem o sozo. É o sozo que é a resposta que Deus tem para você. Por isso eu te convido a ficar de pé agora. E aquilo que você precisa em Deus, o sozo, eu creio que através da sua fé vai se manifestar agora. Enquanto você ora, enquanto você adora ao Senhor, eu quero que quem levantou a mão falando que precisa de oração, vem aqui na frente. Se a Bruna que falou que estava com dor, pode vir aqui na frente. Cadê a Bruna? Oi? Igual de manhã, né? Tá com dor? Você tá com dor. Você não tá com dor, mas precisa de cura. Tá com dor agora não. Ainda tá com dor? Passou a dor? Então glória a Deus, foi curada sem receber oração, meu irmão. Só pelo poder da fé. Amém? Só pelo poder da fé. Porque dependendo do nível da sua fé, você fala assim: Senhor, só libera uma palavra que o meu servo vai ser curado, porque eu sou homem de autoridade, e aquilo que eu falo, os meus servos obedecem. Eu digo vai e eles vão, eu digo vem e eles vêm. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: até hoje eu não vi fé como essa em Israel. Sabe por quê? Porque Jesus não precisava impor as mãos, Jesus não precisava ir até lá. Jesus só falou assim: vá, porque o seu servo está curado. Então tem situações, meu irmão, que você entra no culto, o ambiente, a atmosfera e a sua fé, ela é ativada, e você recebe a sua cura, você recebe a porta aberta, você recebe a resposta da sua oração, sem precisar vir aqui na frente. Assim como aconteceu com a Bruna. Mas eu peço você nesse momento: os sinais seguirão aqueles que creem. Essa semana Deus vai colocar alguém no seu caminho com dor de cabeça, com alguma doença, com alguma coisa, e você vai se sentir impelido a orar por essas pessoas. Você vai lembrar desse culto quando alguém chegar para você e falar assim: